Shalom, queridos. Hoje nós temos Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 apresenta uma série de eventos notáveis que mostram a autoridade divina de Jesus e seu poder sobre vários aspectos da criação e das condições humanas. O capítulo destaca o ministério de cura compassivo de Jesus e a demonstração de sua autoridade sobre forças naturais, doenças e espíritos demoníacos. O capítulo começa com Jesus descendo da montanha depois de proferir o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Um leproso aproxima-se dele em busca de cura e Jesus, movido de compaixão, toca o homem e o cura instantaneamente. Apesar das restrições sociais e cerimoniais que cercavam os leprosos, mesmo assim, Jesus o tocou, Jesus o curou. Em seguida, um centurião romano se aproxima de Jesus, implorando pela cura de seu servo. O centurião expressa profunda fé, acreditando que Jesus só precisa falar a palavra para que a cura ocorra. Jesus elogia sua fé e se maravilha com seu entendimento, declarando que tal fé raramente é encontrada, mesmo entre o povo de Israel. O servo do centurião é curado como resultado da sua confiança inabalável na autoridade de Jesus. Mateus 8 também registra Jesus acalmando uma tempestade, enquanto ele e seus discípulos estavam em um barco. Quando surge uma violenta tempestade, os discípulos temem por suas vidas, mas Jesus, com uma única ordem, repreende os ventos e o mar, trazendo instantaneamente uma grande calmaria. Este evento demonstra o poder de Jesus sobre a natureza, levando os discípulos a se maravilharem com sua autoridade. Ao chegar do outro lado do mar da Galileia, Jesus encontra 2 endemoniados que vivem entre túmulos. Os demônios reconhecem Jesus como o Filho de Deus e imploram a ele que não os atormentem antes de serem expulsos dos homens e colocados em uma manada de porcos, que então corre para o mar e corre para o mar e perece. Isso demonstra a autoridade de Jesus sobre as forças demoníacas, proporcionando alívio e libertação aos oprimidos pelos espíritos malignos. Após esses eventos, Jesus retorna a Cafarnaum, onde cura muitas pessoas afligidas com várias doenças e expulsa mais demônios. Esses atos de cura e de libertação cumprem as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, confirmando ainda mais a identidade de Jesus como o Salvador prometido. Em resumo, Mateus 8 mostra a notável autoridade de Jesus sobre as doenças, elementos naturais e poderes demoníacos. O capítulo demonstra sua compaixão pelos aflitos, sua vontade de curar aqueles que se aproximam dele com a fé e seu poder de realizar transformações milagrosas. Por meio desses eventos, Jesus prova ser o tão esperado Messias, exibindo a autoridade divina e cumprindo as profecias preditas sobre ele nas Escrituras. Mateus 8, de 1 a 4, mostra o leproso, a cura do leproso, a descrição da lepra, que nós vemos que em Levítico 13,
14 fala sobre isso. E em Mateus, capítulo 8, de 5 a 13, mostra a cura do servo do centurião. Em Mateus, capítulo 8, de 14 a 17, a cura da sogra de Pedro. Em Mateus 8, de 18 a 22, entrevista com possíveis seguidores. Mateus 8, de 23 a 27, Jesus apaziguando a tempestade. Mateus 8, de 28 a 34, a cura de 2 endemoniados. E assim vocês vão lendo os versículos, apenas estou citando os assuntos que estão dentro desse capítulo, mas vocês devem estar lendo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ler e ouvir, de preferência que vocês leiam em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir, pelo ler também. Se você ler, crendo que é a palavra de Deus, essa palavra não vai voltar vazia e a fé vem, porque Deus não mente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quantos de vocês já estão tendo essa fé do que aconteceu aqui nesse capítulo? Já sabe que Jesus domina também a natureza. Ele mandou os ventos se acalmarem, a tempestade passou. Então você não vai temer quando tiver uma trovoada, quando tiver aquele aguaceiro na sua cidade. Você não vai temer, ao contrário, você vai estender as suas mãos, porque você sabe que Jesus Cristo fez tudo isso pelo poder do Espírito Santo. Ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui movido pelo Espírito Santo. A diferença é que ele não parava de seguir as orientações do Espírito Santo. E nós recebemos o Espírito Santo, não merecíamos, ele pagou o preço para a gente ter o Espírito Santo, e nós não damos a chance para o Espírito Santo nos guiar como Jesus deu. Por isso que ele fez todas essas coisas. Por isso que na hora da tempestade, ele não esqueceu que tinha um poder dentro dele e mandou acalmar a tempestade. Então não faça diferente, não. Faça do mesmo de Jesus, eu, você, nós. Dá uma trovoada aterrorizante, a gente estende a mão e repreende para poder as pessoas, para que nós possamos ser livres daquela ação da natureza, que nós sabemos que a natureza é de Deus e o Senhor nos deu autoridade para cancelar qualquer evento da natureza que for trazer danos para nossas vidas. Então não fique aí conformado com esse aguaceiro que está tomando toda a cidade, não se conforme com isso, estenda as suas mãos e clame ao Senhor para que cesse essa chuva, cesse essa tempestade, porque você recebeu o Espírito Santo para Ele lhe ajudar em todas as situações. Não se esqueça de que quando o povo de Deus estava em frente ao Mar Vermelho, encurralado pelos inimigos, o exército dos egípcios, Moisés foi clamar a Deus, ele disse, estende a tua mão aí, sua varinha, e repreende, me lança no mar, que o mar vai se abrir e vocês vão passar. Então você vê uma situação como essa, você nem precisa de uma varinha, porque você hoje tem a Bíblia na mão. Então você pega o versículo que está dentro daquele assunto, se é em relação à tempestade, se é em relação a qualquer dificuldade em relação à natureza, você tem uma palavra de Deus. Você sabe muito bem que só basta dizer o que Deus fala e tudo se resolve, porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é Jesus, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, estejamos sempre atentos ao que a palavra diz e nas situações como eu estou falando, situações diversas que podem acontecer em nossas vidas, veja qual é a palavra. Se é um problema de saúde, a gente sabe que o Senhor diz que cura toda doença e toda enfermidade. Se é uma palavra em relação à natureza, você lembra do que Jesus fez com a tempestade, estende a sua mão e manda se acalmar, manda parar a chuva, manda se acalmar qualquer tempestade, qualquer seca, o sol está castigando e toda a plantação se
se acabando, você sabendo que está sujeito a um período de fome na terra por causa daquele sol que está vindo de uma maneira terrível. Então você estende a mão para o céu, se aponta para o sol e diz a ele para estar saindo de cena, para que chegue a chuva. E aí chama a chuva no poder de Deus. Nós sabemos que o Senhor nos deu autoridade, assim como ele mostra nesse capítulo, toda a autoridade dele sobre a natureza, sobre os demônios, sobre tudo. Se tem uma pessoa endemoniada, você pode também, no nome de Jesus, mandar o espírito imundo sair, como ele fez aqui com aqueles endemoniados. Esse capítulo está mostrando muita fartura de ensino para nós. Estamos com muitos ensinos aqui nesse capítulo, que nós não devemos ficar detidos, prisioneiros dos acontecimentos tristes em cima dessa terra. Nós temos o poder de Deus para desfazer esses acontecimentos. Agora só tem uma coisa que você não deve esquecer: é preciso estar na obediência ao Senhor Jesus. O nome dele é poderoso na vida daqueles que vivem a obediência. Como é que está você com as orientações que seus líderes lhe dão? Porque se você tem um líder, tenha certeza que você escolheu. E se você escolheu, você vai obedecer. Porque se você escolheu, você não deve estar gostando de como ele está agindo. Porque foi você que escolheu. Por que você não pediu a Deus que mostrasse o líder que deveria estar na sua vida? Você não pediu, porque se pedisse tudo que esse líder fizesse, você iria estar obedecendo, né? Ou talvez também não, porque a autoridade nas nossas vidas é um caso sério, a gente não gosta, Deus gosta de nos provar, de nos educar, tratar nossas vidas através das autoridades, porque às vezes são coisas que parecem coisas mínimas, mas é justamente Deus provando você, testando o seu caráter. Pode ser coisas pequenas, assim como aconteceu na vida de Naamã. Era uma ordem pequenina, bastava ele mergulhar 7 vezes, mas ele não queria obedecer. É assim que Deus faz, coisas pequenas. A autoridade nem pede coisas grandes assim, mas a pessoa tem resistência à obediência. E é nesse jeito aí que Deus testa. Obedeça à autoridade. Se foi você que escolheu, não perguntou a Deus, mais motivo ainda você tem para obedecer, porque foi você que escolheu. Deus não te deu, mas se Deus deu essa autoridade sobre a tua vida, foi confirmado, você pediu a Deus, eu quero um líder assim, assim, Deus te deu, por que você está resistindo? De uma forma ou de outra, a autoridade, sendo bom ou má, é para ser obedecida. Então, nem se foi você que escolheu, ou se foi Deus que te entregou, de qualquer maneira, de uma forma ou de outra, a palavra em ordem, a palavra-chave é obediência. Então, como é que você vai repreender demônios? Como é que você vai mandar cessar tempestade, cessar? Muitas pragas estão vindo por aí, nós sabemos que são os últimos dias e o mundo está aí sujeito a todo tipo de pragas. Mas você, no nome de Jesus, na obediência aos seus líderes, para que você esteja bem com Deus, você pode repreender qualquer mal que vier sobre a sua vida, porque nós sabemos que Deus está disponível para fazer todas as coisas para aqueles que são seus amigos. Ele disse que sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus Cristo mandou ganhar, consolidar, discipular e enviar. Quando ele falou em Mateus 28, versículo 19, ide e fazer discípulos, a obra é completa. Você não vai ganhar uma vida e deixar ela solta, ser um bebê espiritual. Você tem que acompanhar, consolidar, discipular e enviar. Então obedeça, esteja casadinho com Jesus, na obediência, que na hora que estiver qualquer dano diante da sua vida, de uma cidade que você mora, onde você estiver, que você vê qualquer coisa que está tendo a situação que vai trazer danos para a vida sua ou das pessoas que estão ao seu redor, da sua cidade, do seu ambiente, do seu bairro, você, com a autoridade do nome de Jesus, você manda embora. Você faz cessar a tempestade, você faz demônios ir embora, você faz pessoas serem recuperadas da saúde, se você viver casadinho com Jesus. O nome dele é poderoso para quem está casado com ele. Você já viu alguma esposa usar o nome de um marido se ela não tiver com o nome dela assinado, o nome dele, casados de verdade? O nome só é usado se for
visto no documento que ela é realmente casada, que eles são casados. É aí que ela pode usar o nome do seu marido. Assim somos nós como igreja. Você realmente está casadinha com Jesus? Você aceitou Jesus e tem Ele como seu amigo, seu Salvador, seu Senhor? Porque são essas pessoas que têm direito a usar o nome dele. Quem aceitou Jesus Cristo, que vive de uma maneira que não prova que está casado com Ele, olha para a sua vida bem aquém daquilo que Deus determinou, que é para ter Jesus como Senhor, então obedece, ter Jesus como Salvador, então ama e quer fazer a obediência com muito gosto. Então é desse jeito. Então vamos caminhar assim para a gente fazer tudo isso que Jesus fez aqui nesse capítulo 8 de Mateus, porque Ele entregou o seu Espírito para nós fazermos, mas é preciso que nós andemos realmente em Espírito. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.